Eu quase faltei ao jantar familiar obrigatório deste mês. Tocar um império secreto de tecnologia multibilionário tende a lotar a agenda, mas mamãe insistiu e alguns hábitos custam a morrer. Helena, querida, ela se apressou em dizer quando entrei na mansão enorme. Você está tão confortável. Olhei para meu look propositalmente simples, suéter preto básico, jeans comum. O relógio no meu pulso valia mais do que a casa deles inteira, mas isso ainda não precisavam saber. Startups de tecnologia, comentou meu pai para os amigos de negócios à mesa. Sem código de vestimenta. Ah, se eles soubessem que eu tinha acabado de fechar uma aquisição de 500 milhões de dólares pelo celular, no caminho até lá. A firma do Richard acabou de abrir capital, anunciou orgulhosa mamãe, apontando para o meu irmão. Avaliação de 2 bilhões. Richard, impecável em seu terno sob medida, suspirou. Poderia ter sido mais, mas o mercado está difícil. Escondi um sorriso atrás do copo d'água. Minha empresa havia causado aquela queda no mercado comprando 3 dos concorrentes dele no mês passado. E a Helena ainda está naquela. Como é mesmo, querida? Perguntou mamãe, voltando-se para mim. Só uma empresa de tecnologia, mãe. Isso. A pequena startup. Ela já está nisso há alguns anos, muito persistente. Meu celular vibrou. Provavelmente o escritório de Singapura com os números da fusão. Ignorei. O espetáculo estava só começando. Na verdade. Disse meu pai, largando o garfo. Estava pensando em conversar com você sobre isso, Helena. Acho que está na hora de eu ajudar. Aí vamos nós. Obrigada, pai. Mas estamos indo bem agora. Agora ele repetiu naquele tom que sempre me dava vontade de provar o contrário. Estou há 30 anos nos negócios. Deixe-me investir um pouco, mostrar como as coisas realmente funcionam. Richard sorriu de lado. Um pouco de experiência de verdade não faria mal, mana. Meu celular vibrou de novo, depois mais 3 vezes seguidas. Helena. Suspirou mamãe. Pelo menos veja suas mensagens. Pode ser importante. Está tudo bem, respondi, mas alcancei o telefone. Só coisas do trabalho. Então vi as notificações. Meu estômago gelou. Urgente, gigante de tecnologia Shadow Systems revelada como o maior conglomerado privado do mundo. Fundadora misteriosa finalmente identificada, Helena Tin, a bilionária secreta. Tudo certo, querida? Perguntou mamãe, notando minha expressão. Problemas na sua empresinha? As portas da sala de jantar se abriram de repente. Marcos, meu CFO, entrou às pressas com um tablet nas mãos. Senhora, mil desculpas pela interrupção, mas... Ele parou, reparando no ambiente cheio de convidados. O que houve, Marcos? Perguntei, tentando soar calma, mesmo já sabendo a resposta. A notícia vazou. Tudo. Seu patrimônio líquido ultrapassou 11,2 bilhões de dólares com a reação do mercado. Os talheres de mamãe caíram no chão. Bilhões. Ela sussurrou. Papai engasgou com o vinho. Deve haver algum engano. Sem engano, senhor, disse Marcos, profissional. A senhorita tinha fundadora e CEO da Shadow Systems. Atuamos em modo sigiloso nos últimos 5 anos, mas alguém vazou para a imprensa. Richard empalideceu. Shadow Systems. A empresa que está comprando tudo em tecnologia. A mesma, confirmei, levantando-me. A que adquiriu seus 3 maiores concorrentes no mês passado. Perdão pela queda no mercado, aliás. 11 bilhões. Murmurou mamãe. Na verdade, corrigiu Marcos, checando o tablet, já está em 11,8 bilhões. O mercado reagiu muito bem à revelação, senhora. Papai me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Mas você disse que era só uma pequena startup. Não corrigi. Você disse isso, respondi calmamente. Eu só nunca me preocupei em corrigir.
Meu celular agora não parava de vibrar. Ligações de todos os grandes veículos de imprensa, parceiros de negócios, outras empresas. Aquelas viagens a trabalho. Murmurou mamãe, atônita. Quando eu dizia que ia me encontrar com investidores, na verdade estava adquirindo empresas maiores que a do Richard, completei. Às vezes 2 ou 3 de uma vez. O tablet de Marcos apitou. Senhora, a CNBC pede uma entrevista. Além disso, o primeiro-ministro de Singapura está na linha. O primeiro-ministro? Ecoou papai, enquanto seus amigos de negócios me encaravam boquiabertos. Estamos construindo a nova infraestrutura tecnológica nacional deles, expliquei, recolhendo minhas coisas. Um de nossos projetos menores, na verdade. Menor? Richard engasgou. O contrato com a Arábia Saudita é bem maior, acrescentou Marcos, prestativo. Sem contar o acordo com a União Europeia. Olhei o relógio de $2 milhões escondido sob a manga. Marcos, peça o carro. Precisamos ir ao escritório. Ao seu escritório? Perguntou mamãe, quase sem voz. A matriz, em Singapura, corrigi. Embora também tenhamos sedes em Londres, Dubai e São Paulo. Papai se levantou trêmulo. Helena, sobre minha oferta de ajudar. Obrigada, papai sorri. Mas preciso me preparar para a reunião do conselho. Empresas da Fortune 500 ficam nervosas quando você as faz esperar. Meu celular vibrou de novo, minha equipe executiva ligando para gerenciar a crise. Uma crise que, para mim, soava curiosamente satisfatória. Vamos ter que remarcar o jantar, mãe. Gerir um império global tende a lotar a agenda. Império global? Repetiu ela, quase em sussurro. A pequena startup, que tanto a preocupava, parei na porta, agora é maior do que as 5 maiores empresas de tecnologia juntas. Mas obrigada pela preocupação. Deixei-os ali, cercados de talheres caídos e certezas despedaçadas. Às vezes, a melhor vingança não é só provar que estavam errados, mas deixá-los descobrir o quão errados estavam, regados a uma cara garrafa de vinho. Na manhã seguinte, as manchetes eram previsíveis. A bilionária invisível. Como Helena Tin construiu um império tecnológico em segredo. Shadow Systems, a empresa mais poderosa do mundo que você nunca ouviu falar. De decepção familiar à titã da tecnologia, a história de Helena Tin. Da cobertura do meu escritório, assisti ao preço das ações disparar. Marcos coordenava nossa resposta de PR, filtrando milhares de pedidos da imprensa. Seu pai ligou 8 vezes, comentou minha assistente. Sua mãe, 12. Richard tentou nas 2 linhas e mandou 3 e-mails. Mais alguma novidade da família? Perguntei, revisando relatórios de aquisições. O clube de campo da sua mãe, que rejeitou sua inscrição 3 vezes, de repente encontrou espaço para você no conselho. Fascinante como as coisas mudam, murmurei, assinando mais uma fusão bilionária. O elevador exclusivo do andar executivo soou. Papai entrou apressado, desalinhado apesar do terno caro. Parou diante da vista. A cidade inteira se estendia abaixo de nós, e o edifício que ele tanto se orgulhava parecia minúsculo daqui. Olá, pai, cumprimentei, serena. Vejo que encontrou nossa sede local. Local? Ele caminhou até a janela. Este é o prédio mais alto da cidade. Um de nossos escritórios menores, na verdade. Você devia ver Singapura. Marcos entrou com o tablet. Senhora, os mercados asiáticos acabaram de fechar. Subimos mais 23%. A aquisição foi concluída. Agora controlamos 67% do mercado global de semicondutores. Papai despencou numa cadeira. Semicondutores. O que significa que a empresa do Richard terá de negociar conosco o fornecimento de chips, finalizei. Negócios são negócios, afinal. O elevador privado soou novamente. Dessa vez, mamãe apareceu como se tivesse passado horas se preparando para esse momento. Querida. Começou, mas a voz falhou quando seus olhos percorreram a cena,
a mesa de poder, a parede de telas exibindo operações globais, a silenciosa tropa de assistentes administrando um império. Senhora Tim, cumprimentou Marcos, profissionalmente. Gostaria de ver o patrimônio líquido atual de sua filha? Está bem impressionante esta manhã. Mamãe desabou na cadeira ao lado do papai. Meu celular vibrou o primeiro-ministro novamente. Desta vez, atendi no viva voz. Sim, prossiga com a atualização da infraestrutura. Não, 12 bilhões é nossa oferta final. Sim, eu entendo. É o valor de uma nação inteira em tecnologia, por isso oferecemos 12 bilhões. Encerrei a chamada e encontrei meus pais me encarando, boquiabertos. Você acabou de negociar com um primeiro-ministro, sussurrou mamãe. 1 de 6 hoje. Conferi minha agenda. Manhã movimentada. O tablet de Marcos apitou. Senhora, a empresa do Richard pede uma reunião de emergência. É sobre o fornecimento de chips. Diga a eles para agendar pelos canais corretos, respondi. Conversas em jantares de família não contam mais como reuniões de negócios. Papai finalmente encontrou a voz. Por que não nos contou? Contar o quê? Virei-me totalmente para eles. Que, enquanto vocês se gabavam da empresa de sucesso do Richard, eu estava construindo algo 100 vezes maior. Que a garotinha com a startup fofa na verdade controla a maior parte da infraestrutura tecnológica do mundo. Nós teríamos ajudado, protestou mamãe. Como ajudaram quando rejeitaram meus primeiros pedidos de investimento? Quando me mandaram arrumar um emprego de verdade como o do Richard. As telas atrás de mim se iluminaram com mais dados de mercado. Outra subsidiária disparava de valor. Sobre aquela proposta de investimento. Começou o papai, cauteloso. Obviamente, os termos seriam diferentes agora. Papai. Sorri, quase com pena. Gastei mais em móveis de escritório no mês passado do que vale a sua empresa inteira. Marcos pigarreou discretamente. Senhora, os líderes do G7 aguardam na sala de videoconferência. O G7? A voz de mamãe saiu fraca. O verdadeiro. Sim, mãe. Acontece que comandar a maior empresa de tecnologia do mundo exige certas reuniões de alto nível. Levantei-me, ajeitando o blazer caro, agora impossível de ignorar. Imagino que consigam encontrar a saída. Alguns de nós têm países para negociar. Helena tentou o papai mais uma vez. Ainda somos família, não somos. Virei-me pela última vez. Família teria acreditado em mim 5 anos atrás. Teria visto que eu estava construindo algo extraordinário, em vez de desprezar como um projetinho. Meu celular vibrou. Richard, dessa vez, em pânico com o fornecimento de chips. Diga a ele, instruí minha assistente, que nosso horário comercial é das 9 às 5. E que a CEO, irmã dele, não atende ligações pessoais sobre assuntos profissionais. Quando você se tornou isso? Mamãe gesticulou, abrangendo tudo, o escritório, o império, o poder. Sempre fui essa pessoa, respondi baixinho. Vocês é que nunca se deram ao trabalho de enxergar, ocupados demais em exaltar o sucesso do Richard para notar quem realmente estava vencendo. Marcos reapareceu. Senhora, está na hora. Hora de quê? Perguntou o papai. De anunciar nossa próxima aquisição, sorri. Uma empresinha chamada Global Tech Solutions. O principal concorrente do Richard. Estamos comprando por mais ou menos o valor da empresa dele inteira. O rosto de mamãe desabou. As ações do Richard devem cair mais 30% quando o mercado perceber o que está acontecendo, finalizei. Negócios são negócios, lembram? Não foi isso que sempre nos ensinaram? Caminhei até a porta da sala de conferências, então parei e acrescentei. Ah, mãe, sobre o conselho do clube de campo. Comprei o clube inteiro esta manhã. Você pode manter sua associação, claro. Com desconto para a família. Deixei-os sentados ali, cercados pelas provas de um poder que nunca perceberam crescendo diante dos olhos deles. Às vezes,
a melhor vingança não é apenas provar que estavam errados. É se tornar algo tão grande que jamais imaginaram possível. A capa da Forbes chegou às bancas uma semana depois. A rainha das sombras como Helena Tim construiu em segredo um império trilionário. Mandei emoldurar a revista, não pela foto de capa em frente à nossa sede em Singapura, mas pela pequena imagem lateral mostrando nosso escritório local ofuscando a sede da empresa do meu pai. O mundo dos negócios ainda está em choque, dizia a âncora da CNBC em uma das muitas telas do meu escritório. A Shadow Systems não apenas adquiriu empresas, mas vem controlando silenciosamente toda a infraestrutura tecnológica da civilização moderna. Meu celular vibrou. Richard de novo. Já era a 27ª ligação desde que as ações dele caíram 40% ontem. Sua mãe está na linha 3, comentou minha assistente. Algo sobre a eleição do conselho do Country Club. Diga a ela que, tradicionalmente, o novo dono escolhe o conselho. Assinei outra aquisição. Mas, claro, ela pode se inscrever pelos canais adequados. Marcos entrou com o relatório da manhã. Atingimos 1,2 trilhão em valor de mercado. Os reguladores antitruste da União Europeia estão nervosos. Envie o lembrete de sempre sobre quem controla a infraestrutura digital deles. Já foi feito. Ah, e a empresa do seu pai pediu uma reunião. Algo sobre uma possível fusão. Não consegui segurar a risada. Diga a eles que não adquirimos empresas que valem menos que nosso orçamento diário de café. O elevador soou. Richard entrou furioso, bem menos elegante que de costume. Você precisa parar com isso. Minha empresa está desmoronando. Fascinante, respondi, sem tirar os olhos das telas. Você agendou essa reunião pelos canais adequados? Eu sou seu irmão. Explodiu. E eu sou a CEO da companhia que controla toda a sua cadeia de suprimentos. Qual dos dois papéis você acha que pesa mais agora? Senhor, interrompeu Marcos, impassível. A agenda da senhorita Tim está lotada. Talvez queira submeter um pedido formal de reunião. Um pedido formal? Gaguejou Richard. Helena, isso é ridículo. Somos família. Família? Finalmente ergui os olhos para ele. Como quando você disse aos investidores de risco para não financiarem o meu projetinho 5 anos atrás. Esse tipo de família? Ele empalideceu. Você sabia disso? Eu possuo essas firmas de investimento agora. Sorri. Eu sei de tudo. Meu celular vibrou desta vez, a presidente. Diferente do Richard, ela havia agendado direito. Levantei-me. Com licença. Tenho uma ligação com a Casa Branca sobre infraestrutura de segurança nacional. Sinta-se à vontade para enviar seu pedido de reunião. Acho que temos uma vaga em março, do ano que vem. Marcos confirmou no tablet. Richard ficou parado, boca aberta, enquanto eu caminhava até a sala de conferência segura. Antes da porta se fechar, ainda ouvi a voz dele, baixa, perguntando a Marcos. Ela comprou mesmo o Country Club só para impedir a mamãe de entrar no conselho? Não, senhor, respondeu Marcos. Ela comprou a rede inteira de clubes de campo. A inscrição de sua mãe está aguardando análise. As horas seguintes passaram em um turbilhão de ligações com líderes globais, movimentos de mercado e a satisfação de ver meu império crescer ainda mais. A Shadow Systems já não era apenas uma empresa. Era a estrutura invisível que sustentava o mundo moderno. No pôr do sol, minha assistente anunciou uma última visita. Pode deixar entrar, respondi, já sabendo quem seria. Meu pai entrou devagar, parecendo mais velho do que no fatídico jantar em família. Helena. Começou, mas parou ao encarar a parede de telas exibindo nossas operações globais. Toda a vida profissional dele havia sido uma pequena empresa regional. A minha estava redesenhando continentes. Veio me oferecer mais conselhos de negócios? Perguntei com suavidade. Vim me desculpar, respondeu baixo. Isso eu não esperava. Eu estava errado, continuou. Errado demais.
Todos nós estávamos. Víamos apenas o que queríamos ver, nossa garotinha brincando de empresária. Nunca imaginamos que eu estava construindo algo que faria sua empresa parecer uma vendinha de esquina. Completei. Que a filha que você desprezou acabaria controlando o destino tecnológico de nações. Sim, admitiu. Exatamente isso. Marcos entrou com os relatórios da noite. Senhora, acabamos de adquirir o último fabricante independente de chips. Agora controlamos 98% da produção global de semicondutores. Inclusive o fornecimento da minha empresa, disse meu pai em voz baixa. Inclusive tudo, corrigi. Esse sempre foi o plano. Controlar a infraestrutura, controlar o mundo. E nós nunca vimos isso chegando. Não concordei. Vocês estavam ocupados demais me dizendo para ser mais parecida com o Richard. Como está a empresa dele, afinal? Você sabe exatamente como está, pai. É você quem está fazendo isso com ele. Negócios são negócios, devolvi, repetindo a frase favorita dele. Não foi isso que sempre nos ensinou? Meu celular vibrou, a sede de Singapura, com os números de abertura dos mercados asiáticos. Mais 1 trilhão em valor adicionado. Sua mãe sente sua falta, tentou ele. Os jantares de família não são mais obrigatórios, finalizei. O sucesso tem seus privilégios. E o conselho do clube de campo está aprendendo que poder não é sobre quem tem o nome mais antigo na lista. É sobre quem é dono da lista. Papai assentiu devagar, finalmente entendendo. Você não é apenas bem-sucedida. Você é poderosa. Verdadeiramente poderosa. Levantei-me, sinalizando o fim do encontro. A diferença, disse, é que eu sempre fui. Vocês é que não conseguiam enxergar através de suas próprias suposições. Caminhei até a porta, mas me virei uma última vez. Para o que vale, eu tenho orgulho de você, ele murmurou. Agora. Repeti. Depois que construí um império, depois que me tornei mais poderosa do que você jamais sonhou ser? Engraçado como as coisas funcionam. Quando ele saiu, fiquei olhando a cidade pela janela. Lá embaixo, minha família começava a perceber que o mundo deles sempre fora menor do que pensavam e que a filha subestimada agora segurava esse mundo nas próprias mãos.